Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Obra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br e também assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiocpt e pelo youtube.com/Rádio Daiel. E a gente abre o cardápio de hoje falando sobre a importância de levar a mensagem e o amor de Jesus não só aos enfermos, mas a todas as pessoas envolvidas no ambiente hospitalar. É uma entrevista com o pastor Dyson Noitsley, que atua na capelania hospitalar do Hospital Universitário da Ubra, em Canoas, falando sobre o assunto. Bom, a capelania hospitalar é um trabalho desenvolvido buscando sempre ir ao encontro de pessoas que estão internadas nos hospitais, né, de maneira geral, também ir ao encontro daquelas pessoas que estão cuidando de quem está internado, quase sempre familiares, eventualmente cuidadores, e ir ao encontro também de pessoas que trabalham nestes ambientes. E aí vem a equipe toda, né? A equipe de médicos, enfermeiros, a equipe também da limpeza, a equipe que cuida da alimentação, enfim. Então, é um trabalho voltado às pessoas que compõem, na sua totalidade, o ambiente hospitalar, com o objetivo de levar também uma palavra da Sagrada Escritura que venha lhe trazer, principalmente, alívio, trazer também força para enfrentar os momentos que cada um vive, né? E, através da Sagrada Escritura, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas por irmãos, né? Isso que nós somos, em primeiro lugar, e também acolhidos por Deus, né? Mais ou menos, em resumo, este é o trabalho. A nossa orientação é sempre para que primeiro se ouça. E aí parece assim algo muito simples. O que tem? Ouvir uma pessoa, né? Mas ouvir uma pessoa vai muito além de escutar o que ela está dizendo, mas de perceber o entorno, a entonação de voz, o olhar, perceber nas entrelinhas o que ela está sentindo. E aí existe um cuidado que se torna essencial, porque quem faz um trabalho de capelania, ou quem se dispõe, e que talvez ainda não tenha um preparo, ou pelo menos não tenha refletido sobre a sua tarefa, né, ou sobre a tarefa a qual ela está se dispondo, esta pessoa, muitas vezes, ela chega para falar. Né? E é preciso primeiro haver a prática do ouvir, aprender a ouvir, para depois de, quando a gente entendeu o que aquela pessoa está sentindo, depois aí sim, depois falar. Lá no final, quando de repente você percebeu que ela está com medo de uma cirurgia, imagina uma pessoa que tem diabetes e que vai amputar parte da sua perna, né? Existe uma série de questionamentos em torno disto. Imagina se primeiro tem a dor física, depois tem as limitações que isso vai trazer, mas primeiro a gente tem que ouvir tudo o que ela nos diz, através dos diversos meios, né, que ela usa para comunicar, às vezes sem saber, para depois sim a gente chegar e dizer alguma coisa. E aí, quem é um visitador já precisa ter preparado, né, de antemão algumas coisas para não falar bobagem, né? Esse talvez seja o grande desafio para quem se propõe a fazer visitação, acompanhar um paciente. E esse trabalho ele pode ser desenvolvido em todas as áreas dentro do hospital? Sim, em praticamente todos. Existem algumas restrições, principalmente nas UTIs, né? A gente precisa se colocar dentro de uma série de cuidados, orientações, de acordo com cada setor, cada leito, muitas vezes, né? E em muitos lugares a gente precisa colocar jaleco, luvas, máscaras. Outros lugares, mesmo assim, existe um risco. E o risco, para quem chega primeiras vezes no hospital, a gente sempre imagina que quem está sendo protegido é o visitador, né? Não, eu preciso me proteger. Na verdade, não é isso. A proteção é para quem está lá dentro, porque quem está na rua
se torna levar, né? Isso acaba levando muitas coisas às vezes que geram risco para a saúde daquela pessoa, né? Mas enfim, algumas alas, mas muito poucas. Dentro dos hospitais, quase todas as alas são visitáveis, vamos dizer assim. A revista CPT vai ao ar toda terça, quarta e sexta-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br. Outro assunto que a gente quer compartilhar com você é do DR na CPT, apresentado pelo casal pastor Valdemar Garcia Júnior e a Silmari Carvalho, falando sobre os riscos de silenciar as emoções. Confere aí. Tem que encontrar uma... É o que eu quis dizer aquela hora que às vezes a gente vomita na hora da briga. Mas é isso. Porque já está com a emoção reprimida. Porque a gente tem pouco tempo para conversa. A gente cada vez está conversando menos. Logo no começo dos nossos programas a gente trouxe um pouco desse assunto, assim, da gente, né? Mas essa coisa do silenciar e realmente a gente buscar isso, né, Júnior, de não guardar mesmo esse sentimento, né? De falar mais. Eu acho que a gente conversa pouco nas famílias, nos casais. Eu achei uma coisa muito bonita que o pastor Luiz Santos me contou dos pais dele, já falei aqui, vou repetir porque eu acho que é interessante. Que ele ficava impressionado dos dois vovozinhos lá, né, com 90 anos, e que eles ficavam o dia inteiro batendo papo, né? Então é bem legal isso, né? Às vezes está no DNA da gente, né? Que assim, eu não tenho que levar problemas para minha mulher. O problema é meu, eu tenho que resolver. Então às vezes isso, é o medo da outra pessoa se incomodar, ou a maneira que cada um tem de tratar um problema, uma situação, de não se sentir cobrado. E aí, já conseguiu resolver aquilo ali? E aí está se sentindo melhor? E aí às vezes a pessoa, já passou, né? Então às vezes você até mente para a pessoa. Então às vezes esse medo da gente se abrir com o outro, né? Por mais que a gente confie um no outro, que ame um no outro, mas assim de falar, puxa, eu não quero trazer preocupação para casa, né? Eu não quero que minha esposa, por exemplo, citando um caso de família, né? Quando a gente lá em casa sempre falava muito abertamente sobre tudo, então às vezes acontece no ministério da gente ser sondado para alguns lugares, para ser pastor em outro lugar. Então sempre que aparecia às vezes uma conversa, mesmo quando não acontecia nada, não vinha um chamado, um convite, uma proposta, eu acabava contando lá em casa, né, na mesa, falava, pessoal lá de tal vamos lugar. Pegar lá, Buxtehude do Sul. Quando aconteceu de Imbituva, vamos citar exemplo. Buxtehude do Sul, não, mas até ali tudo bem, que era concreto, mas Buxtehude do Sul, uma pessoa de lá disse que está pensando em indicar o meu nome para ser pastor. A Úrsula ia gostar de ir para esse lugar. Aí eu contava isso em casa, aí um dia a psicóloga, né, da nossa filha sugeriu que a gente não falasse algumas coisas na frente das nossas filhas, porque ela percebia que isso causava nelas uma ansiedade e uma preocupação. Puxa vida, nós vamos mudar. O pai está pensando em ir embora. E às vezes eu não estava nem pensando, nós não estava nem discutindo, porque não tinha nem proposta. O que eu estava era só contando um fato. Me ligaram hoje de Buxtehude para a gente, que vão me indicar lá, só contando. Mas na cabeça delas isso gerava uma outra história. Uma ansiedade. Então, isso às vezes faz com que, puxa vida, eu vou falar isso, eu vou gerar um estresse, eu vou reprimir a emoção, porque eu não quero... Né? Então a gente também tem que aprender a lidar. Se o Valdemar está se sentindo assim, né? A Silmari não devia, ela também agora está sofrendo por minha causa, tadinho dele, e daí ela mas a gente só faz saber disso, Júnior, a partir do momento que a gente tem o convívio, que a gente consegue compartilhar e a gente aprende também o limite do outro. E entender como reagir. Exatamente, às vezes, quando alguém compartilha, eu não estou me sentindo amada, qual é a primeira tendência, às vezes, a gente se defender? Mas eu faço tudo por você, olha, eu estou fazendo isso. E ainda culpa a outra pessoa. Você não percebe, entende? Então é isso. Às vezes, quando uma pessoa está compartilhando o seu sentimento, sua emoção, na minha opinião, a gente deveria só ouvi-la. Ouvi-la atentamente, né? Se colocar no lugar dela, não se defender. Às vezes ela não está te acusando, né? É um sentimento dela, ela pode estar enganada. Às vezes assim, aquela coisa, às vezes é a percepção dela, né? Às vezes é ela. Então, puxa vida. E aí descobrir, aí vem a questão até das linguagens do amor, né? Daquele livro tão interessante. Descobrir, puxa vida, eu achava que estava transmitindo para ela que eu amo muito ela, que eu desejo muito ela, mas não estou. Então, agora, como é que eu faço para encontrar um mecanismo para mostrar isso para ela, que ela perceba isso? Porque às vezes o caminho que eu escolhi para perceber... não é o que ela percebe.
E agora chegou o momento da reflexão à luz da Palavra de Deus. A mensagem de hoje é do pastor Geraldo Schiller, apresentador do programa IELB em Ação, que vai ao ar toda quinta-feira às 2h da tarde em radiocpt.com.br. Confere aí uma mensagem muito legal falando aí sobre salvos por meio da fé. Romanos 3, 21 a 28, onde nós lemos assim: salvos por meio da fé. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Eu gostaria de meditar brevemente com você, querido irmão, nas palavras do versículo 24. Mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Pela graça e sem exigir nada, diz aqui, Deus aceita as pessoas por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Salvos pela graça. Salvos por graça. Isso leva muitas pessoas a pensar que a salvação foi conquistada de uma forma barata, sem um preço, sem um sacrifício. Mas é muito bom meditarmos na palavra de Deus e percebermos na palavra de Deus que a salvação é por graça, porque alguém pagou o preço. O apóstolo Pedro diz que não foi com ouro ou com prata, mas foi com o santo, precioso, com o inocente sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que foi conquistada a salvação. Portanto, para Deus, a salvação custou caríssima. A minha, a sua, a nossa salvação custou caríssimo, porque Deus entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para sentir na cruz do Calvário que nós merecíamos sofrer na condenação eterna no inferno. E movido pelo seu amor, Deus agora nos dá essa salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ela para nós é dada de graça, mas para Deus ela custou muito caro. Custou o sacrifício do seu único filho na cruz. Mas muitas vezes, queridos amigos, nós não conseguimos compreender o que essa graça significa no nosso dia a dia. E para a gente refletir um pouco, eu gostaria de compartilhar com você algo que eu li há vários anos, e você pode comprovar isso na internet, que isso é verdade. Na Índia, vocês sabem que na Índia as pessoas adoram animais. Um dos animais muito adorado lá é a vaca. Mas existe uma cidade chamada Desnok, e nessa cidade o animal mais adorado é o rato. As pessoas daquela cidade acreditam que quando um ser humano morre, ele reencarna num rato. E acreditam também que quando um rato morre, pode reencarnar numa pessoa. Por isso, naquela cidade existe um templo dedicado aos roedores. Estima-se que tenha nesse templo em torno de 100 mil ratos. E as pessoas vão ali cultuar essas divindades. Levam leite, queijo e outras coisas que os ratos gostam de comer e beber. E dessa forma eles pensam que estão cultuando essas divindades. As pessoas pegam os ratos na mão, fazem carinho, dão beijos neles.
achando que assim eles estão cultuando essa divindade. E para entrar em comunhão mais íntima com os ratos, as pessoas comem os restos de alimentos que os ratos deixam, bebem os restos de leite e outras coisas que os ratos deixam ali. E muitas pessoas ficam doentes e morrem, especialmente por doenças do sistema respiratório. E existe naquele templo uma espécie de um sacerdote, um líder religioso, e que procura consolar as pessoas, então, enlutadas, dizendo, olha, seu familiar, seu parente, seu ente querido morreu, mas console-se que ele vai reencarnar num rato. Ele vai reencarnar num rato. Veja que situação triste. Aquelas pessoas, elas imaginam que um dia elas vão reencarnar num rato. O máximo que elas esperam é um dia ser um rato. E o pior é que nem isso não acontece. Se pelo menos acontecesse, isso seria menos trágico, seria menos difícil, menos doloroso. Porque a Bíblia diz, quem não crer será condenado. As pessoas adormecem pensando que vão reencarnar num rato, e quando vão perceber, estarão na condenação eterna. Por quê, querido amigo? Por que eu? Por que você, nós não temos uma fé assim? Por que nós temos a certeza da ressurreição dos mortos? Por que nós temos a certeza do feliz reencontro na vinda de Cristo e da vida eterna? Sabe por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque a graça de Deus chegou até nós. E nós que éramos, assim como essas pessoas da Índia, espiritualmente cegos, mortos, nós não víamos as coisas de Deus, nós não compreendíamos as coisas de Deus, nós não entendíamos o que Deus tem preparado para nós, mas Deus, em Cristo Jesus, estendeu a sua graça. E Deus fez de nós novas criaturas. Deus fez de nós seus filhos. Deus nos converteu. Deus nos fez nascer de novo. E agora nós podemos nos despedir dos nossos entes queridos que morrem na fé em Jesus e dizer até logo, até o dia da vinda de Cristo, até o nosso reencontro. E então nós estaremos juntos com Deus e com todos os salvos na bem-aventurança eterna. Isso significa a graça de Deus. E a graça de Deus nos traz benefícios não apenas em relação à eternidade. A graça de Deus nos traz benefícios hoje. Nós já estamos na graça. Nós já somos novas criaturas. Nós já compreendemos as coisas de Deus. Nós já sabemos dos propósitos de Deus para a nossa vida. E agora nós podemos viver nessa perspectiva de novas criaturas, de alguém que está na graça, de alguém que está ciente de que recebeu a salvação, não porque conquistou, não porque merece, mas porque Deus, em amor, em Cristo Jesus, nos dá essa salvação. E agora, então, nós vamos cruzar os braços e não fazer nada? Claro que não. Se nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós vamos viver essa graça. E nós vamos, de todas as formas, procurar servir esse Deus, compartilhar esse amor de Deus, proclamar a mensagem desse Deus, através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de viver. E nós vamos nos engajar em todos os projetos possíveis que visam levar esse amor de Deus, proclamar esse evangelho para que essa graça chegue a mais e mais pessoas. Então, esse é o grande privilégio de ser um cristão, que conhece a palavra de Deus, de ter sido alcançado pela graça de Deus. Nós sabemos quem somos, nós sabemos o quanto somos amados por Deus e nós sabemos para onde estamos sendo levados. Para o céu, para a bem-aventurança eterna. Nós temos uma vida com propósito. E um propósito que é eterno, que faz a nossa vida ter um significado que vai além do nosso túmulo, além do cemitério, que vai a eternidade adentro. Que nós possamos, queridos amigos, viver essa graça, usufruir essa graça e compartilhar essa graça através do nosso testemunho. Seja na igreja, na congregação onde nós participamos, no lugar onde nós moramos, onde trabalhamos, enfim, por onde Deus nos conduzir. Deus conceda que cada um de nós compreenda essa graça, viva essa graça e usufrua dessa graça aqui no mundo e na eternidade. Amém. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Assista também os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielp
e agora pelo youtube.com/RádioCPT. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau!